Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais um conteúdo de desenho geométrico. Hoje nós vamos falar do nosso terceiro ponto notável, o baricentro. Se liga só então. Vamos definir primeiro o que é baricentro. Baricentro é o encontro de quem? Medianas. Então, esse nosso terceiro ponto depende das medianas. Então, vamos falar quem é a mediana. As medianas são segmento de reta que parte do vértice, ou seja, começa no vértice e vai até o ponto médio do lado oposto, ou seja, o lado que está de frente daquele vértice, tá bom? Vamos ver como funciona. Tá aí então. Faz um triângulo aí, 7, 5, 6, usando seu compasso. Então, a gente precisa dos 3 pontos médios. Primeira coisa, então, nós vamos marcar eles. Aqui, primeiro, 7 centímetros, metade de 7 centímetros, 3,5. Marquei aqui o primeiro ponto médio. Chamar ele de M1. Aqui, 5 centímetros, 2,5. Chamar ele de M2, segundo ponto médio. E aqui o último, 6 centímetros, metade de 6 centímetros, 3. Esse daqui eu vou chamar de M3. Marquei os 3 pontos médios. O que é uma mediana? É isso aqui, ó. Ligar vértice com ponto médio, ó. Isso é uma mediana, ó. Veja, ela não precisa formar 90 graus. Ela tem que sair do vértice e encontrar o ponto médio do lado oposto, ou seja, do lado que fica de frente para esse vértice. Se aqui é ponto médio, dividiu o lado em duas partes iguais. Aí agora eu vou traçar outra mediana. Ponto médio com o vértice que está na frente dele. Tá lá. Ó lá. Dividiu o lado em duas partes iguais, traçou, já formou o ponto de encontro. A terceira mediana tem que passar aqui, passar no vértice e passar no ponto médio. Vamos ver se ficou bem feitinha. Aqui, ó, passando nos 3 pontos, ó. Vértice, ponto médio, e esse é o ponto de encontro. Normalmente usamos a letra G para representar esse ponto. Ele é o nosso baricentro. Então, vamos anotar isso. G é o baricentro. Tá? E por que normalmente usamos G? G é o ponto de gravidade do triângulo. O que significa esse ponto de gravidade? Significa que ele é o ponto de equilíbrio. Então, se você quiser equilibrar um triângulo num único ponto, o ponto que você precisa achar é o baricentro, é o ponto G. A gente chama aqui, tá? Ponto de gravidade. Beleza, então. Vamos dar destaque também para esse triangulinho aqui, ó, que a gente já viu anteriormente. Observe esse triângulo. Quando eu ligar os 3 pontos médios, vamos relembrar aqui, ó, que eu estou fazendo de verdezinho aqui, ó. Mais um segmento, formou o triângulo, ó. É só para relembrar, esse triangulinho é quem mesmo? O triângulo das bases médias. Quando eu ligo pontos médios, eu tenho bases médias. Então, ó, vamos relembrar.
o triângulo formado pelos pontos M1, M2 e M3, M1, M2, M3, é chamado de bases médias, tá? Relembra esse nome. E o que as bases médias têm de especial? Esse lado é paralelo com esse. Esse lado é paralelo com esse. E esse lado é paralelo com esse. As três bases médias são paralelas com os lados do triângulo. E, além disso, mede metade, tá? Então, aqui se mede 7, essa daqui mede 3,5. Se essa daqui, mede 6, essa daqui mede 3. E se essa aqui mede 5, esse aqui mede 2,5. Beleza. Agora a gente vai ter a principal propriedade do baricentro. Olha o que vai acontecer. Pega o seu compasso para conferir isso. Ponta seca no baricentro e abre até o primeiro ponto médio aqui, ó. Tá vendo a abertura que eu estou usando? Beleza. Opa. Deixa eu arrumar de novo. Agora vem para cá e faz uma marquinha na sua mediana, ó. Ok? Põe a ponta seca na sua marquinha, veja que tem que dar, certinho no ar, ó. O meu quase que passou, hein, ó. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse tamanho que você usou aqui, ó, do ponto médio até o baricentro, você usou ele 2 vezes, ó, tá vendo? Ok? Vou fazer isso em outra mediana para a gente observar. Do baricentro até o ponto médio. Abriu, joga para cá. Ó. Fez a marquinha, põe a ponta seca na marquinha. Ó. Tem que cair certinho no vértice B, ó. Aqui deu certinho essa mediana, hein? Entendeu a ideia? O que significa? Significa que o baricentro divide a mediana na proporção 2:1. Ou seja, aqui é o dobro dessa parte. Vamos escrever isso e anotar como propriedade também. Vamos colocar até em destaque aqui, ó. O ponto G divide a mediana na proporção 2:1. Ou seja, do vértice até G é o... Qual que é a palavrinha mágica se é 2:1? É o dobro do ponto médio até G. Então, se essa parte mede 1, essa parte tem que medir 2. Se essa parte mede 1,5, essa parte tem que medir o dobro, que é 3. Se essa parte mede 1,2, essa parte tem que medir o dobro, 2,4. É essa a ideia, tá? Então, vamos resolver 2 exercícios sobre baricentro. Exercício 6 aparecendo aí na tela para vocês. Desenhe as 3 medianas do triângulo ABC, ok? E obtenha o ponto de encontro dessas medianas. Então, obtenha o baricentro. Vamos lá no EG. Lembra o que é EG? É o rascunho. Então, eu tenho que ter o triangulinho, pode ser feito à mão. Marcar o ponto médio e ligar o vértice a esse ponto. Marcar o ponto médio e ligar o vértice a esse ponto. E marcar o ponto médio, ligar o vértice a esse ponto, ok? Vamos lá. As medidas do meu triângulo provavelmente estarão diferentes da de vocês, tá bom? Então, aqui tem 6 centímetros, a metade dele é 3. Aqui o primeiro ponto médio. Aqui está com 6,4, 6,5, 6,5, vai.
6,5, então a metade de 6,5 seria 3,25. Então, vou marcar aqui 3,25, M2. E o último lado meu ficou com quase 5,8. Não, 4,8. Então, a metade de 4,8 é 2,4, é aqui. Marquei. Provavelmente as medidas do meu estão diferentes das dos seus. O importante é você marcar o ponto médio. Marcou o ponto médio, ele pediu para traçar as medianas. Vamos traçar as 3 medianas. Tracei a primeira. Tá aí. Tracei a segunda. Tá aqui. E a terceira tem que passar nesses 3 pontos, no vértice, no ponto médio e no baricentro. Vamos ver se ficou certo. Ó, tá certinha. Tracei a terceira. Esse é o baricentro, ponto G. Ok? O exercício também pede para escrever o roteiro. Então, vamos escrever o roteiro. Então, ó, marcar M1, M2, M3, pontos médios dos lados do triângulo. Ok? Depois que marcou, traçar as medianas. Depois que traçou as medianas, no cruzamento, marcar G, que é o nosso baricentro. Ok? Esse é o nosso roteirinho. Exercício 1. Considere o triângulo ABC da figura. Complete. Obtenha MA do lado BC. Então, no lado BC é para marcar o MA. Ao invés de chamar M1, ele chamou de MA. O meu está com 9, tá? Marque, então, metade de 9, 4,5. Tá aqui. MA, ele pediu para colocar. Trace a mediana relativa ao vértice A. Então, por aqui, passa uma mediana, ó, do A até o MA. Primeira mediana traçada. Obtenha o ponto médio MB no lado AC. Então, o lado AC, vou medir ele. O meu está com 6,6. 3,3. Marquei MB. Trace a mediana relativa ao vértice B. Então, vamos ligar essas duas medianas aqui. Esses 2 pontos para traçar a mediana. Tracei. Opa! Ótimo! Obtenha o baricentro do triângulo. Já está aqui. Não preciso traçar a terceira. O baricentro já apareceu, ó. Com o compasso, verifique que o AG, a distância do AG, é 2 vezes a do GMA. Vamos confirmar isso? Foi o que a gente falou lá no vídeo. Então, essa distância tem que caber 2 vezes na parte de cima. Pega a distância, faz uma marquinha na de cima e vê se vai dar certinho no ponto A. Olha lá. Beleza. Ok? Vou botar destaque aqui, ó. Aqui, aqui. Bom? Mesma coisa com o MG. MG não, GMB. Pega esse tamanho aqui, leva para cá. Ok? Põe na marquinha e olha lá, deu um pouquinho ali, sem problema nenhum. Tá lá, ó, as 2 marquinhas minhas. Trace a reta CG, para traçar uma reta aqui, ó. Essa reta, tracei ela, a reta CG.
de modo a obter o MC. E aqui, obrigatoriamente, tem que ser o MC, sem precisar medir, tá vendo? Verifique com o compasso que C é ponto médio. Vamos verificar, então, se o C vai ser ponto médio, se está bem feitinho. Olha lá, aqui, essa parte, tá vendo? Ó, mesma distância. Então, MC é ponto médio, porque ficou o mesmo tamanho dos dois lados. Se eu fizesse uma circunferência, passaria pelos dois pontos. Deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.